Efésios 1, 9 a 11, e em seguida Efésios 3, também 9 a 11. Efésios capítulo 1, verso 9, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Oh, amado Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos, nos colocamos aos teus pés em gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez. Bendito sejas para todos sempre. Obrigado porque o Senhor não muda, obrigado porque o Senhor tem tido para conosco longanimidade, Senhor. Tem então, ó Pai, nos conduzido por Tua bondade ao arrependimento em nossa jornada. Nos colocamos nesta noite aos Teus pés, mais uma vez para buscar, pela ajuda do bendito Espírito Santo, ajuda, socorro, orientação, admoestação, tudo que necessitamos, que o Senhor sabe o que assim, ó Deus, possa vir de encontro a nós, que gere em nós então, ao mesmo tempo esperança e ao mesmo tempo confronto. Nos entregamos a Ti. Toma este tempo, toma a Tua palavra, lança a luz sobre nós, para que possamos ver a Tua beleza. Nos entregamos a Ti e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então hoje, o 81º tempo, em torno deste assunto, contemplando o eterno propósito nas Escrituras, e o título sugerido então é Cruz, Comunhão e Separação. Cruz, comunhão e separação. Os irmãos, obviamente, já têm percebido que esses títulos, eles acabam que em determinados momentos eles vão se repetindo, porque nós vamos girando em torno dessas realidades que o Senhor Jesus, então, consumou na sua primeira vinda, incluindo aí sua morte, ascensão, entronização, derramamento do Espírito Santo, e algo que projete, então, também para a sua segunda vinda. Então, a palavra cruz, comunhão e separação, comumente nós vamos usá-las, especialmente por serem, então, realidades que nós buscamos compreender no nosso viver comum como cristãos. O valor da cruz, o valor da comunhão e o valor da separação. Hoje nós vamos buscar ver então essas três realidades ligadas então a três textos que estão diretamente ligados à recompensa, ou pelo menos direto ou indiretamente à recompensa por meio das obras. Então nessa ordem, três textos que vão apontar para essa realidade da importância da cruz, da importância da comunhão. Obviamente, nós vamos ver aspectos e a importância da separação. Então, para seguirmos didaticamente como temos feito, a letra A cruz. Você pode colocar, então, mudança de posição, exclamação, mudança de posição, exclamação, e na frente, morte versus vida. Mudança de posição, exclamação, e na frente, morte versus vida. O texto, então, para lermos junto, para essa letra A, Evangelho de Mateus, capítulo 16,
o verso 27. Então os irmãos vão de perceber que esses 3 textos terão uma ligação bem direta com obra, com recompensa, com tudo então que gira em torno disso que faz parte do cumprimento do eterno propósito. Aquilo que foi a obra que o Senhor Jesus fez, a obra que Ele está fazendo juntamente com a igreja e a obra que Ele há de manifestar na sua segunda vinda. Então tudo isso se chama a obra de Deus. Então Mateus 16, verso 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então está aí o verso diretamente ligado à recompensa, à retribuição, e aí nós precisamos então ver algo nesse contexto para compreendermos um pouco do sentido da cruz em relação então à recompensa por meio das obras. Porque, como já temos falado também exaustivamente, há muita confusão hoje com relação ao valor das nossas obras, e o maior prejuízo que uma assembleia pode talvez ter com relação a essa confusão é entender que as nossas obras, elas têm um valor similar ou em alguns aspectos até superior à obra de Cristo no que toca à salvação. Então há muitos irmãos que entendem que as nossas obras, as obras cristãs, religiosas, fruto até mesmo da direção do Espírito Santo, mas que elas têm então um valor que tem o sentido de preservar a nossa salvação. Então nós já temos falado muito isso, e mesmo que nós falamos repetidamente isso, talvez a grande maioria de nós aqui ainda tenha resquício do verdadeiro valor ou da simplicidade do valor das nossas obras. Então nunca será um assunto ultrapassado, porque nós somos pessoas que tendemos a retroceder, ainda que por maior esforço do Espírito Santo, nós tendemos a retroceder a esses aspectos religiosos, e a obra como meio de salvação é um forte aspecto religioso que coloca o homem no centro da salvação e não a obra do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos esse contexto aqui de Mateus 16, é um capítulo também bem conhecido nosso, é o momento então que o Senhor Jesus é revelado como o Filho de Deus, aquele que então viria completar essa obra. E se você olhar aí mais especificamente dos versos 21 a 23 de Mateus 16, nós temos uma menção então aqui da cruz no sentido objetivo, ou seja, o sentido do que toca a parte de Cristo. Se você observar então, por exemplo, no verso 21, temos a expressão aí, era necessário. Então nós já também temos falado o sentido dessa necessidade. O Senhor veio com essa necessidade, ou seja, a necessidade dele estar aqui era ir para a cruz e morrer. Então era necessário. Por quê? Porque ele vem com um propósito específico. Na verdade, ele vem com essa necessidade de ir à cruz e morrer para que o propósito se cumpra. Então ele não vem com nenhuma outra necessidade e nem para suprir nenhuma outra necessidade, senão para morrer e cumprir a vontade de Deus. Então essa é a primeira realidade da cruz do Senhor Jesus. Se você olhar no verso final aí do verso 21, virando a página da sua Bíblia, se assim o é igual à minha, nós vamos ter aí então essa expressão dele ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então nós vemos aí essa realidade da cruz objetiva sendo plenamente completada. Ele morre e ressuscita, e ao ressuscitar, então fica claro que a ira de Deus foi satisfeita, e agora o plano eterno de Deus poderá continuar, especialmente no que toca à vida da igreja.
Então, se ele não ressuscita, como Paulo vai dizer em alguns aspectos, não teríamos sentido em estarmos aqui hoje. Então, o fato dele ressuscitar é o fato de que a necessidade da sua morte foi eficaz, né? Ele cumpriu perfeitamente aquilo pelo qual ele veio. Então, quando Jesus ressuscita, ele traz a revelação, como a Bíblia deixa bem claro, que a morte foi vencida, porque ela não pôde reter o nosso Senhor Jesus. A ira de Deus então foi satisfeita, porque se a ira não tivesse sido satisfeita, Jesus não teria sido ressuscitado, porque a morte teria prendido-o, né, por conta da ira, porque o salário do pecado, ou a ira do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, no momento que ele ressuscita, então para nós fica bem claro que a ira de Deus foi satisfeita e nele não achou-se pecado algum, né? Ainda que, como vimos no domingo, a partir do Salmo 22, toda aquela capa de serpente, né? Mas uma vez que aquela capa foi colocada sobre ele, e ao olhar por baixo da capa, ali então permanecia aquele ente santo. Ele desce como santo, desce como rei, e ele então é assim assunto aos céus e entronizado como santo, inculpável, separado dos homens, e toma o seu lugar de reino. Então esse é o contexto primário então da cruz objetiva. Então, para que houvesse uma mudança de posição, o Senhor Jesus tinha que tomar a sua cruz e levá-la até o fim, né? A cruz era parte do cálice de Deus, que era a vontade, que era o propósito de Deus. Quando nós entramos então nos versos, e ainda no verso 23, tem uma expressão aí que liga um pouco àquilo que nós temos chamado do propósito, né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então essa expressão coisas de Deus aqui também é bem interessante, né? Porque justamente quando Pedro, municiado por Satanás em sua mente, olha para Jesus, ele não consegue ver a coisa ou o propósito ou a vontade pelo qual Jesus veio. Então ele rapidamente quer tirar Jesus da cruz, ou seja, ele não entendeu nada, obviamente, ali, mas essa expressão coisas de Deus fala dessa vontade de Deus, que a cruz era necessária para que a vontade de Deus fosse plenamente realizada. Então, irmãos, nessa aplicação nós entramos no centro do valor da cruz, né? Especialmente no que toca então agora a nossa parte. Então Jesus vem resolver ou tomar sobre si as coisas de Deus, executa esse fazer lá na sua morte, na sua ressurreição, e então agora nós temos a cruz no que toca a parte subjetiva, ou no que toca a consequência da parte objetiva, no que toca então aquilo que é real para nós a partir do que o Senhor fez na cruz. Então, quando você olha dos versos 24 a 28 de Mateus 16, nós temos essa cruz subjetiva, ou a nossa cruz. Então, nunca venhamos a confundir a cruz de Cristo com a nossa cruz. São ações totalmente diferentes. E por que então que isso é importante? Porque a cruz de Cristo nos tira da morte para a vida. E aí o nosso espírito agora é um espírito novamente vivo, porque ele está em união com Cristo pela habitação do Espírito Santo. Mas quando você olha esse contexto que nós lemos, o verso 27, todo o contexto então vai tocar a ação então do Espírito Santo, através do nosso espírito, para salvar totalmente a nossa alma. Então, irmãos, nós vemos que o trabalho da cruz de Cristo nas nossas vidas visa então alcançar as nossas almas, transformar-nos, ou transformando as nossas almas, nós vamos assumindo um lugar então de discípulo. É assim que começa. Então disse Jesus a seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, verso 24, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele vai trazer esse contexto em outros lugares dos evangelhos, dizendo que esses que tomam a sua cruz, negam a si mesmo, estão indo após o Senhor Jesus. Esses então de fato são os seus discípulos na prática. Então por que nós estamos dizendo tudo isso dentro do nosso contexto? Porque a cruz objetiva, ela tem um objetivo fundamental no que toca a nós. No que toca o Senhor Jesus, era satisfazer a ira de Deus. No que toca a nossa vida, é nos fazer cooperadores com Cristo no cumprimento do eterno propósito de Deus. Por isso que Paulo, quando vai falar dos seus sofrimentos, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: eu regozijo-me dos meus sofrimentos. Por quê? Porque são por meio deles que a minha fé será testada, e então, se assim for, aprovada, e então eu vou participar dos sofrimentos para a edificação da igreja. Então, irmãos, disse isso tudo para dizer para os irmãos que se há algo de importante na cruz atuando na minha e na sua vida, é nos fazer então cooperadores, discípulos, nesse então cumprimento pleno do eterno propósito. Então essa cooperação, essa vida de discipulado é que vai gerar para aqueles que andarem em fidelidade a retribuição. Então por isso o verso 27 nesse contexto, especialmente: então retribuirá a cada um conforme as suas obras, ou seja, obras de verdadeiros discípulos. Só que se a cruz não atuar nas nossas vidas, nós não estamos indo após o Senhor Jesus, porque nós não estamos tomando essa cruz sobre nós, e nós não estamos nos tornando discípulos. Então veja que não dá para nós entrarmos em detalhes, mas também isso já tem sido bem esclarecido no nosso meio, né? A filiação é algo que nós recebemos por graça, mas o discipulado é algo que nós precisamos conquistar. É algo que nós precisamos, então, no dito popular, né, correr atrás. Eu não queria usar a expressão esforçar, porque nós já vamos a ela no próximo texto, né? Mas é inevitável, né, que quando toca a nossa resposta, toca também demandas, toca também esforço. E é o que o Senhor Jesus está chamando aqui de tomar a nossa cruz e seguir após Ele. Então, precisamos ter sempre isso muito esclarecido na nossa mente, e volto a dizer, ninguém aqui nesta noite está livre de que de alguma maneira Satanás venha em determinado momento, por conta de talvez a sua ou a minha cruz estar muito pesada, venha lançar dúvida na eficácia da obra da cruz de Cristo. Então não deixemos que haja confusão. O que Cristo fez tomando a cruz dele foi feito eternamente. Por mais que pareça que a nossa cruz esteja pesada, em nada mudará a obra de Cristo. Mas se tomarmos a nossa cruz, mesmo ela estando, a partir do que nós entendemos, pesada, ainda assim, né, nós veremos a receber, então, o que ele chama aqui de retribuição, de recompensa. Então lembra que o centro do nosso estudo hoje é isso, é vermos esses três textos, com essas três realidades, a cruz, a comunhão e a separação, ligados à retribuição. Então essa seria essa letra A, né? Esse verdadeiro valor da cruz objetiva, nos transportando da morte para a vida, e agora então na prática, na realidade, nós podemos tomar a nossa cruz, seguirmos o Senhor e sermos discípulos dele. Essa palavra discípula, ela se tornou algo muito comum no nosso meio, né? Porque em grande parte do que se ensina o Evangelho aí fora, no mesmo momento que você se torna um filho, você se torna um discípulo. Não há distinção, não há separação, e a Bíblia não trabalha assim. A Bíblia trabalha com fases de amadurecimento. E o verdadeiro discípulo é somente aquele que é verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo. Então, ser discípulo não é igual a sermos filhos, mas somente os filhos poderão ser conduzidos em discipulado, e nós chamamos esse discipulado também de
maturidade, ou de um filho maduro, ou de ruióstesia, colocado numa posição de responsabilidade. De novo, é importante dizer, isso nunca vai terminar, tá? Então, não pensemos também que é algo assim. Nós somos filhos e agora, por andar na presença do Senhor 10 anos, nós já somos discípulos. Agora nós subimos de nível e todos aqui agora somos discípulos. Irmãos, nada na vida cristã é matematicamente exato. A vida cristã é sempre um círculo. Então haverá momentos que nós atingiremos uma maturidade, mas virá à nossa volta um grande desafio. Se nós não estivermos firmados em Cristo e não na nossa maturidade, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos agir como bebês de novo. E aí não tem necessidade de leite de novo, até sermos conduzidos a um novo momento, não um novo lugar, um novo momento de maturidade, que talvez toque aqueles aspectos específicos daquela relação. Então guardemos o nosso coração. Então os irmãos vejam que é muito sutil nós confundirmos o valor da cruz de Cristo com o valor da nossa cruz. E não é de se demorar muito para nós olharmos para a nossa cruz e olharmos para a cruz do outro e falarmos assim: olha a minha cruz como já é bem mais robusta do que a sua cruz. Então perceba, irmãos, que nenhum de nós está livre dessas confusões humanistas e não por que dizer religiosas nesse aspecto negativo. De novo, não considere esse assunto da cruz como algo já resolvido na sua e na minha vida. Nós precisamos o tempo todo de relembrarmos o valor da cruz de Cristo e a responsabilidade de tomarmos a nossa cruz. E mais ainda, não confundirmos as duas coisas. Elas têm lugares separados na nossa vida cristã. Assim então, enquanto vamos buscando essa recompensa, não pela recompensa, mas por amarmos o Senhor, então isso nós damos esse segundo passo para a letra B, que é essa busca, em relacionamento com o Senhor. Então a palavra chama de comunhão. Então letra B, comunhão. Liberta-nos de nosso eu. Como nós temos, então letra B, comunhão, liberta-nos do nosso eu, já vou dar o texto. Como nós temos aplicado a didática então, de que na primeira realidade, ou a letra A, nós buscamos focar um pouco mais naquilo que Cristo fez, ainda que hoje nós já apliquemos um pouco a nossa realidade, a letra B nós temos buscado então aplicar mais precisamente a esse tempo que vivemos como igreja. Então foi-se necessário, assim o Espírito me deu, um texto que toca o valor da comunhão ligado à recompensa da obra, mais especificamente no que toca então o relacionamento de igreja. Mas os irmãos vão ver que nem mesmo nesse contexto a obra de Cristo ou a comunhão de Cristo com o Pai está separada da nossa comunhão uns com os outros. Então abramos num texto também bastante conhecido, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Esse texto então é o texto clássico, menção mais focada e talvez mais direta sobre o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Então, diz assim a palavra: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, lembrando que aqui corpo é corpo físico mesmo, tá? Mas comumente por aplicação, e não há nada de equívoco aqui, nós podemos aplicar também com realidade à vida da igreja, mas também não faça tanta confusão com relação a isso, tá? E os irmãos hão de perceber essa realidade.
Então, qual é o contexto aqui desse verso 10? Se você de novo olhar para a sua Bíblia, os versos 1 a 8, nós não vamos ler, nós vamos perceber aqui um enfoque mais no relacionamento com o Senhor. Então, o nosso relacionamento com o Senhor, porque sempre vai acontecer dessa maneira. Como nós nos relacionamos com o que Cristo fez na cruz com relação ao Pai, então isso vai respingar, vai resplandecer na nossa vida, tomando a nossa cruz. Aqui também acontece isso. Como nós nos relacionamos com o Senhor, então isso vai trazer o resultado do nosso relacionamento uns com os outros. Por que isso é importante? Porque também dos versos 1 a 8, nós temos essa confiança na realidade do que vimos na letra A, dessa cruz objetiva. E a partir do verso 9 e 10, então, nós teríamos como que de novo essa cruz subjetiva, essa parte da comunhão na prática. Por isso nós temos essa expressão aí no verso 9, e por isso, veja aí, é por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Por quê? Porque importa que compareçamos. Então, Paulo está trazendo a realidade que é importante que haja necessariamente um esforço, mas com base no nosso relacionamento com o Senhor. Depois você lê os versos 1 a 8. Então não é um esforço pelo esforço, é por conta do que ele escreveu dos versos 1 a 8, que nós podemos então nos esforçar para sermos agradáveis a Ele. E isso então, de certa maneira, vai ser manifesto através das ações do nosso corpo, e se é uma ação do nosso corpo, toca a realidade do corpo da igreja, porque nós não somos um corpo isolado do outro. Ainda que eu tenha a minha vida, o meu corpo, todas as ações que eu tenho enquanto natural, enquanto vida nesse corpo, toca a realidade espiritual. Então por isso que todas as ações que eu realizo por meio do meu corpo, sendo elas boas ou más, isso vai gerar para nós uma realidade, uma recompensa ou uma retribuição, ou até mesmo uma disciplina futura. Então, mais uma vez, se nós estamos buscando ser discípulos do Senhor, já temos obtido o valor da cruz dele, já temos tomado a nossa cruz, então nós começamos a termos mais tino, mais atenção nas nossas ações nesta terra. As ações que nós realizamos através da nossa vida natural, esse é o sentido de corpo aqui, num aspecto um pouco mais ampliado. Tudo que nós realizamos com vistas a sermos vistos dos homens. Claro que esse ver sempre se estende para o mundo espiritual, então, também. Então, irmãos, se queremos, de alguma maneira, sermos achados, então, nesse tribunal, com uma vasta recompensa a ser recebida, nós devemos ter um esforço para então agradarmos ao Senhor e então, parafraseando aqui para a nossa realidade, não levarmos o nosso irmão a tropeçar. Então é uma realidade que não está desvinculada, e mais uma vez nós vamos nos acostumando com essas verdades. E nós vamos passando, por conta do tempo que vivemos como igreja, esse tempo do fim, o nosso sentido de que todas as nossas ações têm consequências, vai diminuindo. Nós vamos achando que a nossa vida, ela é alheia à vida do outro. E quanto mais o dia se aproxima, naturalmente parece que mais distante nós vamos ficando. E esse distanciamento vai gerando em nós uma falsa percepção de que nós podemos viver uma vida, e essa vida não vai influenciar a vida do outro. E eu não sei se isso acontece só comigo, mas imagino que aconteça com os irmãos também.
parece que a cada dia que passa, mais egoístas nós vamos ficando nessa percepção. E ainda há um risco maior ainda. Quando mais nós vamos atingindo uma maturidade considerada por nós, tanto biológica quanto espiritual, parece que mais nós nos damos o direito de acharmos que podemos ser mais independentes do outro. Quanto isso deveria ser o contrário. Quanto mais maduro nós achamos que somos, mais nós deveríamos servir ao outro, e nesse contexto, como que seria esse serviço? Nos preocuparmos como estamos agindo e como esse agir iria ou vai respingar na vida do outro. Então, o verdadeiro sentimento de maturidade é como nós pensamos no outro. A minha ação vai gerar o que no outro? Se vai gerar isso ou aquilo, eu devo ou não devo fazer? Então, lembre de Epafrodito quando ele ficou doente. A preocupação dele não era com a doença. A preocupação dele, como caráter de um cooperador, ele ficou triste porque ele soube que os irmãos souberam que ele estava doente. Então você veja que ele não estava preocupado consigo mesmo, nem com a doença dele, mas quando ele descobriu que os irmãos souberam que ele estava doente. Então ele quis se apressar e ir lá se mostrar para os irmãos, não para se mostrar que ele estava doente, pelo contrário, para se mostrar: olha, eu estou bem, não precisa ficar preocupado. Então os irmãos percebam que a comunhão que nos liberta do eu, é uma comunhão que justamente mortifica o nosso eu, para que o outro possa viver. Mas por conta do que nós somos e do tempo que vivemos, nós estamos nutrindo o nosso eu com tantas coisas, irmãos, a tal maneira de nós às vezes não levarmos em conta o nosso irmão em detrimento a nós mesmos. Nós nos afastamos do outro e ainda usamos a desculpa de que de alguma maneira não queremos prejudicar. Irmãos, não há prejuízo maior do que você deixar o irmão andar sozinho. Por isso que o Senhor Jesus, quando aqueles soldados estão ali se aproximando, de João Batista, se não me falha, eu não me recordo agora se nesse contexto, anda com ele mais uma légua. É o sentido da perseverança, do cuidado. Por quê, irmãos? Não há nada que destrua mais o eu do que relacionamento. É por isso que nós sofremos tanto com os nossos cônjuges, marido, mulher, filhos, namorado, namoradas, porque isso destrói o nosso eu. E o relacionamento do corpo de Cristo é um exímio destruidor de eu, se nós de fato nos submetermos à realidade da obediência ao corpo de Cristo. Então a importância de não deixarmos de congregar. Por que a palavra diz isso? Quanto mais se aproxima o fim. Porque como seria o fim? Os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, avarentos. Por quê? Aonde que nós seremos tratados? Na reunião. E não é só esse lugar geográfico aqui não, irmãos. Inclui isso sim, olhar nos olhos, se apresentar, mas inclui a percepção de que há uma realidade de corpo muito maior do que você e eu, do qual nós daremos conta, tá? Então, comunhão também terá impacto, não só hoje, mas no futuro. Como nós vivemos por meio do nosso corpo, porque já que nós não somos mais um membro isolado do corpo espiritual. Então quando Paulo fala dessa vida do nosso corpo, ele está dizendo assim: olha, ainda que você tenha uma vida natural individual, nunca mais ela será espiritualmente separada. Então comunhão toca a recompensa, porque toca a glória do corpo, e a glória do corpo toca a glória do cabeça. Então tudo isso está entrelaçado, e tudo isso está ligado com a retribuição, com a recompensa. E a letra C então, para caminharmos para o final: separação. Vida consagrada.
E aí você pode ir comigo em Apocalipse capítulo 2, verso 23. Apocalipse 2, 23. Então, relembrando, nós estamos vendo essas três realidades, a cruz, a comunhão e a separação, ligada então a 3 versículos que tocam a retribuição daquilo que vamos então receber a partir do que estamos fazendo hoje, que a Bíblia chama então das obras espirituais, das obras que Deus preparou de antemão. Então Apocalipse 2, verso 23 diz assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então nós já sabemos desse contexto aqui de Tiatira, o que o Senhor esperava dessa igreja: santidade, era o que ele buscava, né? Arrependimento, santidade. Obviamente, no que toca à literalidade, ele não obteve isso, né? A igreja histórica sucumbiu a isso, e até hoje então há tantos que assumem o lugar do Senhor Jesus. Então ele não é o santo, há muitos santos no lugar do santo, né? Nisso que toca então a profecia dessa igreja. Mas então, quando nós olhamos esse contexto das obras aqui, e agora nós já precisamos unir, então, nós temos a letra A cruz, ela nos separou do mundo, né? No sentido então de que ele nos tirou da morte para a vida. Quando nós pensamos então na letra B, na comunhão, ela nos separa do eu, e aqui nós poderíamos colocar o mundo religioso, né? Lembra, o Egito e Babilônia, né? Então, separação, irmãos, é como que uma ordem do dia para uma vida que deseja ser fiel. Só que quando nós olhamos para as nossas vidas, eu olho para a sua vida e você olha para a minha vida, é nítido que nós não estamos separados do mundo. Ninguém aqui está separado do mundo. Alguém já tentou, como nós já sabemos na história da igreja, buscar essa separação literal, mas não é disso que a Bíblia está falando. Separação não é nos isolarmos do mundo. Separação não é nos isolarmos de irmãos que pecam, e então agora nós vamos viver uma comunidade que é onde não há pecado. Esse lugar não existe, irmãos. Então, separação no que toca a Bíblia, como ela deve acontecer, aonde ela deve acontecer, o que é que a Bíblia chama de verdadeira separação, já que nós não podemos sair do mundo, já que você não pode sair dessa igreja que está cheia de pecadores. Como que nós vamos desfrutar dessa separação? Como que essa separação deve acontecer, tanto no aspecto objetivo, ou seja, somos um povo separado para Deus, tanto no aspecto subjetivo, devemos viver como um povo separado para Deus. Você consegue perceber a diferença? O fato objetivo é, nós somos um povo separado para Deus. Qual é a consequência do fato objetivo nas nossas vidas? O fato subjetivo na prática: nós devemos buscar viver como um povo separado para Deus. Então, onde isso acontece? Vamos primeiro num princípio que o Senhor Jesus deixou para nós. João capítulo 17. Como que começa essa realidade de separação? No título da letra C eu coloquei vida consagrada? Não, então me perdoe, né? Letra C, separação, vida consagrada. Tinha falado? Tá, então isso mesmo. Porque a santificação, ela começa nessa vida consagrada. E aonde que começa essa vida consagrada? Olha o que o Senhor Jesus disse quando ele estava orando em João capítulo 17 ao Pai. Olha no verso 19. João 17, 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na
verdade. Então nós temos um princípio aqui nessa oração, ou nessa parte da oração do Senhor Jesus. A santificação, ela é algo então que é particular, é pessoal. Você veja que o Senhor Jesus estava tentando atingir os seus discípulos, mas como ele fazia isso? Regulando a vida deles? Não, ele se santificava. Ele buscava uma vida em união com o Pai, a favor dos irmãos, a favor dos discípulos. Então esse é um princípio de santificação. A santificação, ela deve ser primeiro uma preocupação pessoal, particular. E muitas vezes, irmãos, sutilmente nós invertemos isso. E por que nós invertemos isso? Porque, novamente, nós achamos que já atingimos um ponto de santificação do qual nós podemos olhar daquele ponto e então de alguma maneira julgar o outro se ele é mais santo ou menos santo. Eu não estou aqui negligenciando o fato de que precisamos admoestar uns aos outros. Isso é algo diferente, porque a admoestação acontece no mesmo nível, sob o governo de Deus. Mas o princípio da vida consagrada é um princípio então que é pessoal, é particular, e em nada anula o fato da comunhão, muito pelo contrário. Por isso que a separação vem depois da comunhão, porque quando nós temos uma vida a sós, equilibrada com Deus, só assim nós poderemos ter uma vida de comunhão uns com os outros. Se nós não aprendemos isso há poucos anos atrás, né? Se nós não conseguimos viver na solidão, nós nunca conseguiremos viver na comunhão. Então esse é um princípio espiritual, né? E isso já aprendemos também, nós em particular, alguns aqui, há muito tempo atrás, naquela figura do iceberg, né? O iceberg hoje, né, cristão, ele é o contrário. As pessoas se mostram, né, 7 vezes, ou 6, né, se você dividir ele em 7 partes, a plenitude, 6 partes está à vista, mas só tem uma parte de realidade com o Senhor. E o cristão deve ser o contrário, 6 partes escondidas e uma só à vista. Assim era o cedro, né? Aquela flor ali misteriosa de Oséias, se não me falha. Debaixo da terra, raiz de cedro, e por cima, como a flor da erva. Então, irmãos, a realidade que busca obtermos a partir ali do texto que lemos em Apocalipse, um texto forte, do qual está falando até mesmo de doença, de morte, de um confronto muito grande, para que haja uma reflexão de que deve haver uma separação, algo que não aconteceu naquela igreja. Eles sustentaram a doutrina daquela meretriz, não houve separação. Então essa separação, para que de alguma maneira nós possamos obter a retribuição, começa de uma forma então particular. Então assim o Senhor Jesus viveu uma vida para o propósito do Pai. Agora, para que então nós fôssemos santificados, separados dentro da verdade, onde em nós, e aqui nós já vamos terminar, a santificação deve acontecer? Será que a santificação deve acontecer onde nós sairmos simplesmente de ambientes externos? Aonde que a Bíblia diz que a santificação deve acontecer? Se o irmão só observa aqui, sejam santificados na verdade. Então é como se o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, eu sou a palavra, eu me revelo como a palavra, e se eles estiverem santos, unidos comigo, essa verdade sustenta eles. E eu não sei o quanto disso Pedro compreendeu aqui nesse momento, mas ele escreveu algo tremendo na sua primeira carta. Nós vamos ler esse texto, e ele vai dizer então aonde deve acontecer a santificação e como que isso vai discorrer na nossa vida natural, e terminamos com esse texto. Então abra na primeira carta de Pedro, capítulo 3.
Lembra que nós passamos pela realidade da cruz, passamos pelo bem e o mal, né, que nós fazemos, porque toda essa relação de recompensa toca o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de mal nessa vida. Agora olha o que ele diz a partir do verso 13, 1 Pedro 3:13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor, olha, em vosso coração. Como, irmãos? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aqui me permitam uma paradinha. Qual a esperança que há em nós? Letra A cruz de Cristo é a oportunidade de tomarmos a nossa cruz. Letra B, sermos membros uns dos outros. Aí está a resposta da nossa esperança. E aí ele segue então dizendo assim: fazendo-o todavia com mansidão e temor, não com legalismo, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Então é uma tremenda exortação de Pedro. Tem certamente um reflexo lá das bem-aventuranças, né? Quando falarem mal de você dizendo mentira, grande é o vosso galardão, né? Seria mais um texto que nós poderíamos abordar nessa mesma linha, né? Então, irmãos, quando nós pensamos na recompensa, na retribuição por meio das obras, nós precisamos ter claro a cruz de Cristo, a nossa cruz. Precisamos ter claro o valor das nossas ações em relação ao corpo, e precisamos ter mais claro ainda: Cristo deve ocupar o nosso coração. Mas, de novo, nunca meça isso individualmente. Sempre iremos pender para a autoglorificação ou para a autopiedade. Se não andarmos nesses dois extremos, nós vamos andar ainda num terceiro lugar, que é a autojustificação, ou a justiça própria, que são aqueles princípios de Jó que sempre irão nos acompanhar, se nós não mantivermos um relacionamento alinhado com o Senhor e uns com os outros, né? Então que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, e que mais e mais possamos entender que tudo que temos buscado viver aqui tem tanto consequências hoje como consequências futuras. Essa é uma parte muito importante da contemplação do eterno propósito. Vamos orar então. Pai, nós nos confiamos ao Senhor, te bendizemos por tua palavra. Obrigado porque, ainda que nós não consigamos todo o tempo santificar o Senhor em nossos corações, quando nós tropeçamos, o Senhor intercede por nós o tempo todo diante de Deus. E o Senhor é poderoso para nos salvar totalmente. Mas, Pai, naquilo que cabe, à medida da luz que nós temos recebido do Senhor, ajuda-nos a andarmos em fidelidade. Ajuda-nos a andarmos em santificação, separação, consagração para o Senhor. E quando tropeçarmos, suplicamos que por tua bondade o Senhor nos conduza ao arrependimento, para que nós não venhamos nos afastar de ti e uns dos outros, mas podemos andar unidos até que o Senhor volte para nos resgatar. Te bendizemos e nos entregamos a ti e oramos em teu precioso nome. Amém.